Boa noite a todos. Alegria, estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? Celebrando o nosso 18º aniversário. As conferências hoje com o pastor Gildo, está aqui conosco, né? Deus possa estar abençoando cada vez mais nossa igreja. Então eu peço ao irmão Marcelo que eu leve em oração, agradecendo a Deus por mais esse aniversário. Obrigado, Senhor, nosso privilégio de poder estar na casa para louvar e agradecer o seu santo nome. Obrigado por mais um ano que é a nossa congregação completa, para que o Senhor esteja sempre nos abençoando, Senhor, e nos fortalecendo nos seus caminhos, ó Pai. Seja com o irmão Antônio César ali na frente, com o louvor, Senhor, assim como o pastor, que vai trazer a sua mensagem, para que possamos, Senhor, sair daqui abençoados, fortalecidos cada vez mais, Senhor. É assim que eu oro, Pai, eu te agradeço. Em nome do seu filho amado, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos dar continuidade, louvando ao Senhor com o hino de número 323, Castelo Forte. Eu mais costumo ter ventilador na igreja, né? Eu estou vendo aqui essa bênção. Vamos iniciar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os
louvando ao Senhor com o hino 485. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, por Jesus no teu reino dá-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verás tua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Amém, irmão? Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me ver livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercava. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de graça,
Sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abriu? Amém. Peço que eles podem em pé e abram suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 10. Romanos capítulo 10, vamos ler do 1 ao 5. E nos diz a palavra do Senhor: irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitarão à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que faz essas coisas viverá por elas. Amém? Podem sentar? Vamos louvar o Senhor com mais um hino para encerrar essa parte do culto. 308. Onde foi ele? Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei Seguirei ao meu bom
se Cristo segurarei, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém? Passa a palavra ao pastor antes. Boa noite, meus amados. É uma satisfação pela qual nós estamos aí, como o irmão falou, né? Comemorando 18 anos de existência. Eu brinco dizendo que a congregação está chegando à maior idade, né? Ela está começando a ficar adulta. E pelos esses 18 anos a qual a igreja, a congregação existe, 12 anos o pastor Gildo está à frente da igreja mãe, nos apoiando. E conversando uma vez comigo, dizendo que tinha uma promessa a pagar a congregação de fazer uma visita, né? Estou devendo uma visita à congregação. E como nós estávamos com esse desejo de fazer a conferência, né, entre a gente, né, que nós não podemos ainda abrir para visitantes, aí eu cheguei para o pastor e disse: então vamos usar o útil ao agradável, vamos pegar a sede com a vontade de matá-la, né, beber água. Aí nós convidamos ele para vir aqui pregar nesses dias de conferência. Não precisa de apresentação, né, os irmãos conhecem melhor do que eu e há mais tempo do que eu. Então, pastor, o senhor está com a palavra, né? Que Deus abençoe grandemente o senhor e que possamos aqui sair edificados com a mesa. Quiser adiantar? Pronto. Boa noite, meus irmãos. Muito bem, que alegria, não é? Poder estar aqui, ver os irmãos. Já fazia, segundo a contagem aí de alguns, Antônio César fazia 2 anos. Você está multiplicando os anos, né? Mas era por aí, meus irmãos. Todo mundo quieto, né? Sem poder sair, sem poder viajar. E a mesma coisa lá na capital, cada igreja fazendo os seus trabalhos, sem poder visitar uma a outra, levantando as mãos para o céu quando o decreto aumenta um pouquinho, né? Fica com isso, 50, 30, e o fato é que quando tem 50 pessoas na igreja já anima mais, a gente consegue escutar a voz dos irmãos, né? Mas você não sabe quanto é difícil, para quem é pastor e dirigente, está dirigindo com 10 pessoas, com 5 pessoas, você não escuta nem a voz, né? Todo mundo, a maioria em casa. Então, vai passar, isso aí vai passar, meus irmãos, e desde já eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque nesses tempos difíceis os irmãos estão caminhando, né? Já são aí 18 anos passados e conheço alguns aí
há bastante tempo, né? Lembrando a primeira vez que estivemos por aqui, combinamos, os irmãos lá disseram: pastor, o senhor desce mais ou menos aí em tal lugar. A referência era as lombadas, né? Eu sei que eu errei de lombada e fui parar na terceira, e Josinaldo estava me esperando na segunda, era na primeira, e a gente teve esse desencontro, né? Mas desde aquele momento eu não era nem pastor ainda em Valentina, a igreja lá estava nos sondando, né? Então eu penso que aquilo deve ter sido em 2008, que eu assumi lá oficialmente em 2009, né? Então desde essas épocas que a gente anda por aqui. Obrigado, irmão. As crianças não saem não, né? Só tem essas daqui. Então estou aqui com a minha esposa, também os irmãos a conhecem bem, né? E o convite foi feito para toda a família, mas os meninos já ficando, né? O meu maior vai fazer 20 anos esse ano, e trabalhando, né? Mas ele até que poderia vir. O menor começou a trabalhar e estudando, então segunda tem semana de prova, e de tarde tem trabalho, e não deu para vir, né? Gilber não veio mais por causa dos compromissos que ele tinha na igreja. Ele ia dar estudo hoje para os jovens. Amanhã o irmão que dá aula na classe de batismo ia me substituir na classe dos adultos, e Gilber ia substituir o professor na classe de batismo, né? Ore por ele, meus irmãos. Ele tem sentido o desejo de ir para o seminário, meu filho mais velho. Eu já levei esse assunto para a igreja lá em sessão. A igreja reconheceu o chamado de Deus na vida dele. Então os nossos planos é que ele possa ir para o seminário de Natal, onde o pastor estudou e se formou, né? Então ore nesse sentido, tá certo? E a gente conta com o apoio dos irmãos também. Vou pedir ajuda aos pastores conhecidos, porque certamente vai precisar do apoio de vocês. Muito bem, irmãos. Então, um tema muito propício aí, sempre é propício falar sobre esse assunto de família. Na verdade, presta atenção que a gente tem, vamos dizer, temos dois assuntos a tratar aqui com os irmãos, não é verdade? Pelo tema dá para perceber. Quais são os dois assuntos? Família e igreja, né? Então, no final eu quero falar sobre um, depois sobre outro, e depois como unir esses dois, né? Não é para ser duas instituições isoladas, uma não tem nada a ver com a outra, não é assim. Cada uma tem a sua importância, o seu lugar nos propósitos de Deus, e é isso que eu quero abordar com os irmãos. Hoje eu quero começar abordando sobre a primazia da família. Depois, amanhã de manhã, só adiantando aí, nós queremos falar sobre a importância da igreja, né? E de noite eu deixo aí para vocês, não vou dizer agora o tema, deixa para descobrir aí quando chegar amanhã à noite, tá certo? Então, a primazia da família, irmãos. Por que começar logo com família e não com igreja? Porque é a ordem cronológica, vamos assim dizer, né? Lógica e cronológica. A primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, não foi o governo humano, né? A instituição que a gente tem chamado hoje de governo, né? Não foi o governo humano. A primeira instituição, irmãos, criada por Deus foi a família. Então isso por si só já deve deixar uma reflexão para nós. Primeiro foi criada a família, as demais instituições vieram depois, né? Então o fato é que se a família vai bem, a igreja vai bem, o país, a nação vai bem. E o contrário também é verdade, né? Que quando a família a situação do país não está boa, é porque pode olhar que as famílias também, a situação dos lares, né? Não está boa. Então é isso que a gente quer destacar aqui com os irmãos. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Não vou me deter a um texto assim só pegando detalhes, mas é uma visão mais geral. Eu quero mostrar para vocês a primazia da família pelas vezes que ela é mencionada. Eu vou citar só algumas vezes. Se for para ler, não daria para ler tudo aqui, todas as vezes que é mencionada algum aspecto da família na Bíblia. Então, me acompanha aí, os escritores bíblicos
mencionando, tentando demonstrar a importância da família aí, a primazia da família aí no plano de Deus. Tá certo? Então vamos começar por onde? Qual livro? O que é que vocês acham? O Gênesis, né? Gênesis é começo, o começo de todas as coisas. Então, também tem ali a instituição do casamento, da família, ok? Gênesis 2, 24 e 25. Vou deixar essa água aqui um pouquinho perto. Gênesis 2, 24 e 25. Escuta o que diz o texto bastante conhecido. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então aqui, logo nas primeiras páginas da Bíblia, né? Primeiro Deus ali formou o homem, depois formou a mulher, diante da necessidade ali do homem, a mulher foi criada, e aí ele instituiu o casamento. É Deus quem está celebrando aquela primeira união, aquele primeiro casamento. É ele o celebrando, né? E ali nós percebemos aqui, irmãos, nesse texto, 4 pilares de um lar, de uma família harmoniosa. Aqui no primeiro verbo que aparece aí, ele diz: portanto deixará o homem o pai e a sua mãe. Então o primeiro pilar aqui de uma família harmoniosa, o alicerce ali de uma família harmoniosa começa com esse deixar. Então é fundamental tanto o homem quanto a mulher procederem dessa forma, deixar a sua antiga família para começar ali, criar uma nova família, né? A gente costuma ilustrar isso com cortar o cordão umbilical, né? Então, romper os laços de dependência ali da sua antiga família, deixar o lar de papai e mamãe e começar um novo lar, né? Isso não é fácil, nem sempre ocorre. Às vezes a gente não quer cortar esse laço, né? Eu não vou dizer que eu sou contra que construa uma casa acima da casa dos pais ou vizinho, aí vocês resolvem, mas cuidado para isso não ser um reflexo de que você não quer se desligar de jeito nenhum do seu antigo lar. Quando a Bíblia está dizendo aí, deve haver um deixar, né? E isso envolve, tem vários detalhes aí, um deixar no aspecto emocional, né? E você ir adquirindo aquela independência, deixar de ser dependente dos seus pais, financeiramente também, que é fácil fazer uma conta, né? Me casei, a gente não está em condição, mas vamos fazer conta porque papai, mamãe e teus pais e tua mãe, eles vão nos ajudar, né? Então você continua dependente daquele antigo lar. Então o primeiro alicerce aí, o primeiro pilar é o deixar. O segundo, presente aí no texto, deixará o homem o pai e a mãe e fará o quê? Dependendo da tradução que você tem. A minha diz: apegar-se-á a sua mulher. Então, unir-se aí nesse sentido significa cimentar, e já mostra a natureza permanente do casamento. Alguém já ilustrou que isso é como você pegasse 2 folhinhas, folha, como chama? De ofício, e colasse. E vamos botar uma cola mais forte ainda, vamos botar super bond, não precisa não, mas vamos botar uma super bond e juntar 2 folhas. Agora depois você tenta ver se você consegue separar. Você pode até conseguir, mas vai fazer o quê? Vai rasgar. Então, quando a Bíblia diz aqui deixa, é o primeiro sentido. O segundo é se unir dessa forma, né? Não é pensando aqui, vamos tentar e se der certo, mas também se não der, a gente já está pensando em como a gente vai se separar, se divorciar, né? Então, o fato é que quando há uma separação, meus irmãos, por cada um que diga os motivos e tente explicar e tudo, mas o fato é que qualquer tipo de separação vai ser muito dolorosa. Vão deixar marcas neles, nos dois envolvidos, nos filhos, para o resto da vida. Esse é o fato, né?
Então, por isso a importância aqui. Vou passando ligeirinho porque tem muita coisa para a gente ver. E aí ele continua o texto e diz: e serão ambos uma carne. Eu acho que tem outra tradução que diz uma só carne. Então, olha, deixar, depois se unir, e aqueles dois, é incrível, mas é para ser um. Não é? Não são dois vivendo no mesmo lar, mas cada um com pensamento, independente do outro, não quer saber da opinião do outro. Não, a ideia aqui de serão dois uma só carne é de unidade, dois se tornando um. Interessante, não é? Unidade ali do casal, no mais assim, no sentido mais completo, unidade espiritual, unidade mental, emocional, física. E isso é um processo, meus irmãos. Começa com um ato, mas é um processo. Essa unidade deve ir se fortalecendo cada vez mais. Então, já disse quantos pilares? Quantos? 3. Está faltando algum aí ainda? Vocês conseguem ver algum ainda? Diz, olha, no verso 25: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É o 4º pilar. É da intimidade. Intimidade, né? Diz o texto que estavam nus e não se envergonhavam. O pecado ainda não tinha entrado, não havia aquela malícia, né? Eles conviviam ali naturalmente daquela maneira. Então, intimidade aqui tem em primeiro lugar um aspecto físico. A ênfase aqui é na intimidade física, né? Que eles dois estavam nus e não se envergonhavam. Mas o que é que a gente vê ocorrer isso? Perceba que eu disse aqui uma ordem: deixar, se unir, se tornar uma só carne, e somente por último é que vem a intimidade física, a vida sexual que a gente está falando aqui. E não é para o homem inverter essa ordem. O homem inverte essa ordem? Inverte. Ele começa logo com o número 4. Não deixou o pai, nem pensa em deixar, quer ficar lá mesmo, não quer se unir assim, só quer ter uma aventura ali. Então, descumprindo, irmãos, o que Deus instituiu. Deus dizendo, ó, é para ser assim, é para ser dessa forma, faça isso, isso, isso e isso. O homem inverte tudo, né? Não cumpre do jeito que Deus está dizendo ali. E o fato é que quando essa ordem é invertida, irmãos, os problemas vão surgir com certeza, porque não se está procedendo da maneira como Deus planejou, né? E nós aproveitamos aqui para perguntar: como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família? Estamos dando ênfase aqui na família hoje, né? Será que a sua família foi construída nesses 4 pilares? Eu sei que teve alguns aqui que se casaram ainda não tinham conhecimento do Senhor, nem da palavra do Senhor, e vieram, depois que se converteram, é que o casamento veio melhorar. E deve ser assim, né? Porque a gente vai adquirindo mais conhecimento ali da palavra de Deus. Agora, nunca é tarde, ou não é tarde, para reconstruir o seu relacionamento sobre esses 4 pilares. Se houve um erro no passado, isso pode ser recuperado, né? E ali pedir as bênçãos do Senhor a partir desse momento em diante. Então, veja a primazia do casamento logo no primeiro livro da Bíblia. Vamos ver outro livro. Abra para o livro de Provérbios. Estamos falando da família, a primazia da família, e estamos agora no livro de Provérbios, né? A gente vai ler aqui alguns textos, porque nesse livro, irmão, nós encontramos orientações para quem? Em primeiro lugar, para os maridos, né? Então, veja aí, Provérbios 18, versículo 22. Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Vai para 19, 14 de Provérbios. A casa e os bens são herança de quem? Dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Então, olha aqui um livro da Bíblia com orientações para os maridos. Bem-aventurado é o casamento no qual o marido reconhece a bondade de Deus por haver lhe dado
uma esposa, né? E quando o marido não dá o devido valor à sua esposa, ele entristece a ela, como também entristece ao Senhor. Então, a orientação aqui, só separei esses 2 versículos, mas da palavra de Deus é que o marido possa reconhecer isso, né? E valorizar a sua mulher e amar a sua esposa e ser fiel a ela todos os dias da sua vida. Orientações para as esposas, será que nós temos também aqui? Com certeza. Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, que tipo de esposa você tem sido? Tem sido uma esposa sábia ou insensata? Né? Você tem ajudado a edificar o seu lar, a sua família, ou você tem sido motivo de problemas na sua família? Veja Provérbios 12, versículo 4. 12, 4 de Provérbios. A mulher virtuosa, não é assim que diz sua Bíblia? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão dos seus ossos. Você vai perceber uma ênfase na Bíblia, não é tanto na beleza, na beleza física, mas é nas qualidades, né, nas virtudes. Então, aqui a esposa deve ser fiel ao marido, a esposa deve ter muito cuidado para não ser aquele tipo de esposa sempre com aquelas brigas, né? Continuamente murmurando e reclamando, e sempre nada que o marido faz lhe agrada, você sempre encontra um defeito. Então tem versículos demais, irmão, nesse livro para falar sobre isso. Veja, por favor, Provérbios 21, versículo 9 e também o 19, 21, 9 e 19. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Agora vamos para o 19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Provérbios 25, versículo 24. Eu disse que ia ter bastante versículo. Vamos lá. 25, 24. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. E Provérbios 25, também 15 e 16. Pode ser que eu tenha errado, mas 27, perdão. Provérbios 27, 15 e 16. Diz assim: o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. São apenas alguns versículos no livro de Provérbios. Orientações para quem? Para as esposas, né? Para as mulheres. Então, não sei, se eu fosse pegar esses versículos aqui e resumir numa linguagem bem até conhecida, um provérbio conhecido dos irmãos, era mais ou menos isso que o autor estava dizendo aqui: antes só do que mal acompanhado. Eu sei que quem está sozinho é doido para casar. Não quero ficar só, não vou viver, eu tenho que me casar. Vocês não têm nem entendimento que onde é que você está entrando. Esse estudo domingo, uma pregação domingo, lá que a gente está estudando o livro de Ruth, e o tema da mensagem foi antes de dizer sim. Antes de se casar, olha um bocado de coisa, né? Não entra assim só pela beleza, não, mas ela é muito bonita, e como se a vida se resumisse só com isso, né? O povo antigo já dizia que beleza não põe à mesa, né? Irmão Antônio César é dessa época, é um ditado bem antigo, né? Então você tem que ver várias outras coisas, irmãos. Triste é se você se casar com uma mulher rixosa, briguenta, que reclama, que não é submissa. Você vai sofrer pro resto da vida. Então olha quanta orientação a Bíblia dá. Por que a Bíblia dá tanta orientação? Porque
a família é importante nos planos de Deus, né? Por isso esses conselhos aqui. Eu não vou ler outro porque é o texto mais conhecido. Qual é aquele capítulo que fala da mulher virtuosa, que diz lá, qual é? Em Provérbios 31. É tão difícil que lá tem uma pergunta, ó, mulher virtuosa, quem a achará? Que não é fácil achar não. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu achei a minha, né? Não é que ela é perfeita, eu também não sou. São dois pecadores convivendo. Um pecador já dá trabalho, não imagine dois, assim, no mesmo canto, né? E depois vem mais, né? Mais pecadores. Lá na minha casa são 4 agora. E não é fácil, irmãos. E a gente precisa contar com a ajuda do Senhor. Então nós temos orientação para os maridos, para as esposas. E tem também orientações para os filhos. Na verdade, o livro de Provérbios, principalmente os primeiros capítulos, acho que os primeiros 7 capítulos, é como se um pai fosse a orientação de um pai para os seus filhos. E vai aparecer nesses 7 capítulos uma expressãozinha. Ela aparece mais de 27 vezes. Qual é a expressão? Uma dica que é a orientação para os filhos. Qual é a expressão? Filho meu. A gente hoje diz meu filho, né? Mas lá na Bíblia tem filho meu filho, faça assim, meu filho, evita isso. Então tem orientações para os filhos. Vamos dar uma passadinha rapidamente. Provérbios, vamos lá para o início, porque é os primeiros 7 capítulos. Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Verso 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Veja também o versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Vai agora para Provérbios 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e ele vai dizer bastante coisas aí, as consequências quando um filho obedece ao pai. Capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Capítulo 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. E aí também tem no versículo 20, e tem também no capítulo 5, versos 1 e 2. Mas olha esse último que a gente leu, 4:10. Filho, ouve, aceita as minhas palavras. Quando ele diz aceita, me obedeça, siga a orientação que eu estou lhe dando. Sabe o que é que vai ocorrer com você? Se multiplicarão os anos da tua vida. O que é que a gente vê na televisão? Os irmãos acham que acompanham o noticiário de lá de João Pessoa, passa aqui, não passa? Na casa de alguns. Aqueles programas policiais. Quantos adolescentes ali? Morreu com 15 anos, com 16 anos. Morreu, estava num assalto e teve um que essa semana que passou foi assaltar e alguém lá no estabelecimento reagiu e ele morreu. Morrendo cedo, irmãos. Por quê? Qual é a razão? Não ouvindo os conselhos dos pais, que já está aqui escrito na Bíblia. Os filhos devem escutar os conselhos dos seus pais. Então, uma palavra aqui para os filhos. Vocês têm escutado os conselhos dos seus pais? Sei que quando a gente é novo, o pai já errou, já quebrou a cara, já está sofrendo as consequências. Ele não quer que você passe por aquilo ali, mas nem sempre a gente, quando é novo, a gente tem esse entendimento, né? De saber que eu quero ser feliz e bem sucedido e abençoado por Deus, eu devo obedecer meus pais, né? Então tem orientações também para os filhos. Isso é no livro de Provérbios, irmãos. Vamos para o Novo Testamento agora, rapidamente. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Obviamente que cada porção dessa daria uma pregação, um estudo, irmãos. Estamos dando uma passada de maneira bem geral, certo?
Então, a primazia da família já vimos no livro de Gênesis, no livro de Provérbios, e agora no ensino de Jesus. Mateus 19, 3 a 9. Diz: então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, veja se a gente já leu algo parecido hoje: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Já lemos algo parecido? Já? Olha Jesus aqui confirmando o que estava escrito lá em Gênesis. E aí ele diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eles disseram: então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E ele disse: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, e não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que é que nós vemos aqui, irmãos? Lembra que na época de Cristo, o divórcio era permitido assim entre os judeus, por qualquer motivo, pelos motivos mais assim banais. Se a mulher queimou o arroz, né? Já era um motivo para a pessoa reclamar e dizer que não queria ficar mais, né? Então era assim. Será que parece com os dias de hoje? Se separava por qualquer motivo, entrava no casamento, mas também para sair dele era com facilidade. Então chegaram para Jesus: vamos ver se Jesus vai concordar com o nosso procedimento. Veja que na pergunta já tem um pouquinho de sugestão, ó. No 3: é lícito, Senhor, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam que Jesus já ficasse do lado deles, que eles era a prática, repudiar a mulher por qualquer motivo. E Jesus os leva até o princípio e disse: na verdade, o plano perfeito de Deus, né? O que Deus planejou para o homem no que se refere ao casamento, à família, né? Aqui a gente pode definir o casamento segundo as palavras de Jesus. Para Jesus, o casamento é uma instituição divina, em primeiro lugar. Foi Deus quem instituiu, né? Se Ele instituiu, se Ele foi quem criou, se tem alguém que sabe como ele funciona, que tem um manual, quando a gente tiver uma dúvida, correr para o manual, é quem? Deus. E se tem alguém que pode controlar e dizer como deve ser o casamento, é Deus. Não é o juiz, não é o tribunal, não é o que ele disse. O que Deus juntou, não separe o homem. Não importa quem é esse homem que está querendo separar, se é o juiz, o pastor ou o padre. O que Deus juntou, não separe o homem. E aí ele diz que é uma união, uma instituição divina. Ele diz que é uma união física, mental, de coração, mas uma ênfase na união física, é fundamental isso. É uma união permanente, eu já lhe disse aí, que é a intenção original de Deus. Apesar deles mencionarem, que tinha umas menções no Antigo Testamento de permissões do divórcio, mas você percebeu o verbo que foi usado quando foram conversar com Jesus e citaram o nome de Moisés? Qual foi o verbo que eles usaram? Moisés fez o quê? Veja se você acha aí. No versículo 7, não é? Então, porque Moisés fez o quê? Qual é o verbozinho? A minha diz mandou, a sua diz mandou? Porque mandou Moisés dar a carta de divórcio. O senhor está dizendo que o que Deus juntou não separe o homem, como fica aí que Moisés, que era um nome forte na lei, né? Na lei de Deus, os livros que foram escritos, as orientações, e eles usaram. Olha quando você quer pegar a Bíblia para desculpar um procedimento errado seu, você usa até a Bíblia, né? Mas Moisés não mandou. Aí Jesus disse duas observações. Primeiro, que Moisés não mandou. Moisés, ele mudou o verbo. Qual é o verbo agora que aparece na resposta de Jesus? Ele permitiu, ele não mandou. Ordem é uma coisa, permissão é outra. Nem tudo que é permitido é porque foi dado uma ordem.
Ele então permitiu. E sabe por que ele permitiu? Por causa da dureza do nosso coração, irmãos. Né? Tem um livro, eu disse agora o tema de uma mensagem, mas tem um livro que é Quando Pecadores Dizem Sim, e ele vai mostrar justamente isso, que são dois pecadores convivendo ali, né? Então, do coração duro, que não quer perdoar, que quer irritar mesmo o outro. Eu vou fazer isso, que eu estou com raiva dela, e eu vou fazer só para... Por isso que Jesus disse, é por causa da dureza dos seus corações. Então, segundo Jesus, o casamento é uma instituição divina, é uma união física, é uma união permanente, e é uma união entre um homem e uma mulher. Percebeu aqui? Desde o livro de Gênesis, já foi dito ali. E aqui Jesus reafirmou, vocês não leram lá não? Vocês estão voltando, vocês querem aqui argumentar comigo, mencionando Moisés, e eu queria que vocês fossem mais para trás ainda, mais antigo ainda. Não é nem o que Moisés disse, é o que Deus disse. Não tendes lido que no princípio, como foi que ele disse, né? E aí ele menciona aí, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Casamento, segundo a Escritura, a palavra de Deus, no conceito aqui da palavra de Deus, e Jesus reafirmando aqui, é a união entre um homem e uma mulher. O que veio depois aí, meus irmãos, foi invenção humana, e saindo ali do propósito original de Deus. Deus criou um homem e uma mulher, criou uma mulher para um homem. Não foi duas mulheres. Eu vou dar logo duas mulheres. Não, foi uma mulher. Você pode, quando tiver outro homem, você pode ter outro. Não, era só um homem. Então, veja aí a importância que Jesus concedeu à família quando ele mencionou essas palavras aqui. Vamos mais? Estão comigo ainda? Vamos lá. A primazia da família nas cartas de Paulo. Obviamente que tem muita coisa, vamos só dar uma passada. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos 7, do verso 1 ao verso 6. O assunto aqui, Paulo não estava falando de casamento, ele estava falando, na verdade, que o cristão está livre da lei. O cristão morreu para a lei. E aí ele vai dar uma ilustração mencionando o casamento, certo? Romanos 7, do 1 ao 6. Ele diz, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, enquanto ele é vivo. Aí ele diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, ela será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Eu vou ler aí até o versículo, poderíamos ler mais aí, mas já deu para perceber aqui. Paulo está querendo explicar que o cristão está livre da lei porque morreu para ela, e Paulo então pega a ilustração, emprega aqui a ilustração de um marido e de sua esposa. Enquanto os dois estão vivos, eles se encontram sob a autoridade da lei do casamento. Se a esposa deixar o marido e se casar com outro, ela comete adultério. Se o marido deixar a esposa e se casar com outro, ela comete adultério. É o que essa passagem aqui está dizendo. Mas se um deles morrer, eles são casados, se um deles morrer, então aquele que ficou, não é o viúvo, a viúva, ele está livre para se casar novamente, né? Então, isso foi um dos muitos textos que Paulo falou sobre família. No caso aqui não era a ênfase dele. Agora a ênfase vai ser aqui. Veja outro texto, 1 aos Coríntios, capítulo 7. Vai me acompanhando aí. 1 Coríntios capítulo 7. Esse capítulo todo, Paulo fala sobre casamento, vários detalhes aí sobre casamento. Veja o que diz. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher,
cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como por permissão e não por mandamento. Queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, por causa da dureza do coração, a gente não viu? O ideal é que não se separe. Mas por causa da dureza dos nossos corações, se apartar, que fique sem casal, que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então nesses versículos aí, as seguintes admoestações que Paulo faz, irmãos. Ambos, marido e mulher, devem submeter seus corpos um ao outro, né? Falando da vida sexual aqui. Sexo antes do casamento não é correto. Deus não incentiva e nem não é do propósito de Deus. Sexo fora do casamento, extraconjugal. Eu sou casado e tenho um amante, também fora do plano de Deus, como também um casamento sem sexo, né? Não é também da vontade de Deus. É dar espaço para o inimigo. Sexo no casamento é da vontade perfeita dele. Então ambos, ele diz aqui que a mulher não se nega ao marido, o marido não se nega à mulher. Ele diz aí nos versos 3 e 4. Segundo a demonstração de Paulo, ambos, marido e mulher, devem concordar caso a intimidade física seja colocada de lado por um tempo, para que os cônjuges se apliquem à oração e ao jejum. Só existe um relacionamento que deve ser mais importante do que o relacionamento do marido e a mulher. Qual é? O relacionamento de um deles com Deus. Se for para dar um tempo na minha vida conjugal, marido e mulher dá um tempo um para o outro, por causa do relacionamento deles, ou de um deles, ou dos dois com o Senhor, aí tem essa permissão. Mas ele diz, por um tempo, que não seja assim por muito tempo, porque isso seria, ele diz, para que Satanás não vos tente por essa privação na área sexual. Então, que hajam os dois combinando, que seja de comum acordo, né? E a terceira demonstração que ele faz, ambos, marido e mulher, devem esforçar-se para permanecer juntos e evitar o divórcio. Versos 10 e 11. Então, orientações bastante importantes aí nesse capítulo. E tem mais uma de Paulo, lá no livro de Efésios. Estou olhando aqui para a hora. Efésios capítulo 5. Efésios 5, você está vendo como na Bíblia a primazia da família, a importância dela, quantas orientações. Efésios 5, a partir do 22. Não vou me deter muito aqui, porque isso será alvo de outro estudo, certo? Mas só assim, essa porção aí, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Da mesma forma, ele diz aí para os maridos, verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E aí ele sai comentando até o versículo 33, veja o 33, diz assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, essa bela passagem aqui, que a gente não leu toda, mas você percebe aqui que Cristo é o parâmetro, irmãos, tanto para o homem como para a mulher, tanto para o marido como para a esposa. Ele diz,
para as mulheres: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ele menciona o Senhor como parâmetro. E para o marido ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo é o parâmetro. Agora, quando você não é crente, você não sabe nem disso. Agora, quando você se converte e se torna, entra na família de Deus e começa a aprender mais da palavra de Deus, olha quanta instrução. E mesmo assim a gente ainda nem sempre obedece, meus irmãos. Então, basicamente as exortações aqui são essas, né? Que a esposa deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, e que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E por último, na primeira carta de Pedro, estamos tentando lhe mostrar a primazia da família em várias porções bíblicas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E assim a gente vai finalizar. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler aí do verso 1 ao verso 7. Do 1 ao 7. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então o texto se divide aí de modo muito claro. Vê se vocês conseguem ver, se é tão claro assim. De qual verso a qual verso é uma orientação, são orientações para a esposa. Do 1 ao 6. Eita, pastor, por que foi que Pedro botou mais coisa para a mulher? Né? Botou 6 versículos, pastor. E para o homem foi quantos? Só foi um, que é o verso 7. Né? Por que isso? Mas vai olhar o verso 7 para você ver quanta coisa não tem no verso 7. Né? Daqui a pouco eu explico aí. Mas perceba que ele começa com a expressão semelhantemente. Semelhantemente por quê? Em que sentido que ele está ali fazendo essa semelhança? Como se ele diz, da mesma forma, vocês mulheres. E aí quando ele diz isso, a gente deve voltar ao texto, do que é que ele estava falando. Ele estava falando aí que ele fala, por exemplo, no versículo 18: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores. Né? Ele deu uma exaltação para os servos. E ele também fala aqui de Cristo, que se submeteu a Deus. Então pode ser que a expressão semelhantemente tenha essa ligação. Do jeito que um servo é submisso ao seu Senhor, e que Cristo se submeteu a Deus o Pai, entregou a vida dele nas mãos de Deus, de modo semelhante as esposas devem ser submissas aos seus maridos. E se eu não for crente, pastor, meu marido não é crente, eu devo ser submissa a ele? Aqui o texto respondendo: para que também, se alguns maridos não obedecem à palavra, esse não obedecer à palavra aqui, tudo indica que não se converteu, não recebeu a palavra da salvação. Então, a esposa é crente e o marido não é, como proceder? A não ser que o marido dê uma ordem para você de uma coisa absurda que você sabe que está indo de encontro direto a uma ordem da palavra dele. Aí você deve obedecer a Deus mais do que aos homens e pagar o preço por essa desobediência, vamos dizer assim, né?
deixar nas mãos de Deus. Mas ele diz que a melhor maneira da esposa que é crente, Deus tocar no coração do seu marido que não é crente, não é você ficar falando, pregando o tempo todo, que não tem quem aguente, né? Tome louvor no juízo do marido ali. Ele diz que a melhor maneira é pelo seu porte, pelo porte de suas mulheres, ou seja, o seu comportamento, o seu bom testemunho, a maneira como você trata ele, apesar dos pesares, apesar do jeito dele, como ele procede. E aí ele vai dar mais detalhes aí, dar ênfase no comportamento seu, né? Até que chega no versículo 7, onde ele diz: igualmente, veja que no verso 1 ele diz: semelhantemente as mulheres devem, e agora os homens não escapam, igualmente, de modo semelhante, de igual forma, o marido também tem o seu dever de coabitar, né? Conviver com a mulher ali, de que forma? Com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Aqui a melhor tradução que eu acho que é atualizada, que diz como vaso mais frágil. Não é fraco no sentido negativo, é uma coisa que é frágil, mas que tem valor. Costumo ilustrar isso com cristal, uma coisa de cristal. É fraco, assim, para se quebrar não é fácil, cristal, não é cristal, Lúcia? Mas não tem valor, o cristal não tem. Então nem sempre o que é frágil significa que não tem valor. Então a mulher aqui como vaso mais frágil, mas ele diz, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Tanto o homem quanto a mulher, igualmente, eles fazem parte dessa herança espiritual. Não é o homem que faz mais do que, como alguns até já disseram, que só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher não. Não, claro que os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Igualmente são valiosos aos olhos de Deus. E olha, para você dizer, mas pastor, e o que é que tem a ver a minha vida com a igreja, que o tema é esse, a gente vai tentar nas outras pregações relacionar essas duas. Primeiro eu estou vendo família, amanhã eu vou ver igreja, e no domingo à noite a relação dessas duas instituições. Acho que não tem nada a ver, pastor. Acho que a igreja às vezes quer se meter demais na minha vida, no meu casamento, na minha família. Não tem nada a ver, cada um tem a família. Será que é assim? Não, irmãos. Claro que o meu relacionamento ali, a maneira como eu procedo ali, afeta a minha vida, até a minha relação com Deus. Se eu pegar uma briga com a esposa, não adianta eu me ajoelhar no quarto para falar com Deus, irmão, que Deus não vai me atender não. Uma briga lá para depois vir dar um estudo aqui na igreja. Será que... Não, porque lá, aqui é outra coisa. Não, claro que não é assim. Olha o que Pedro diz: haja dessa forma, marido, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu não sei aqui se as vossas, é porque ele diz maridos, os maridos da igreja. Ele está falando as orações de vocês maridos, ou se ele diz aqui as vossas orações, tanto tem a ver com a oração da esposa quanto do marido, não vai ser atendida se um não estiver procedendo da maneira como a Bíblia diz com o outro. Eu não estou bem com meu marido, mas com Deus eu estou bem. Não é verdade, não é verdade. Mas eu não quero entrar na outra mensagem lá, né? Fiquemos por aqui. Irmãos, a primazia da família. Diante dessas verdades, muitas inclusive expostas aqui, uma pergunta que a gente pode fazer aqui: é possível em igreja sobrecarregar e enfraquecer as famílias? Sim, é possível. É possível ocorrer isso até na vida do pastor. O pastor antes aqui sabe disso, ele pode estar percebendo já isso na vida dele, a gente como ministro. O pastor pode se ocupar tanto com o ministério que ele não está dando o devido valor e a devida assistência e atenção à sua família. Do mesmo jeito são os membros. Eu posso estar tão envolvido com a igreja que eu posso estar enfraquecendo a minha família sem eu perceber. Vou dar um exemplo. Você sabe que tem igreja que tem reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem reunião todo dia. Tem igreja que tem reunião todo dia, tem mais de uma vez por dia. Tem de manhã, de tarde, de noite. E tem gente que é na igreja direto.
Aí não dá assistência para o marido, porque só está na igreja. O marido não dá assistência para o esposo, porque só está na igreja. E tem esse ministério, e tem visita, e tem coral, e tem evangelismo, e tem patrimônio. Também. Deve ter essas coisas na igreja? Sim, deve. Mas também não quer dizer que você deve estar presente em todos eles. Você está por aqui, sobrecarregado, e a sua família sofrendo. Depois você fica dizendo, porque meu marido, pode ser um dos motivos, não quer se converter, mas também você só vive na igreja, sem dar aquela devida assistência ao marido. Como esposa, você casou com ele. Lembra que na ordem cronológica primeiro veio a família. Primeiro até você se casou, depois você se converteu. Geralmente é assim, né? A não ser os jovens que têm o privilégio de se converter e já se casarem ali como crentes, né? Mas tenha cuidado. Eu estou lembrando disso aqui agora. Teve uma irmã que se converteu, acho que os irmãos nem a conheceram, uma nova convertida, e o marido, eles com bastante anos de casados, e o marido disse: se você continuar indo, a gente se separa. Você vai? E ela veio falar comigo. E aí, pastor? A batata quente é sempre pro pastor, né? Aí ela veio falar com o pastor. O que é que eu poderia dizer? Eu ia dizer para a irmã se separar? Não, pode deixar ele, venha para a igreja. Eu ia dizer isso, irmãos. Se Deus foi quem criou o casamento, a família. Disse: minha irmã, não confunda vir para a igreja com ser crente. A senhora não é crente? Isso aí já está resolvido. Agora, quanto a vir para aí, o seu marido pode lhe impedir de vir à igreja, mas lhe impedir de ser crente, ele não pode. Crente, a senhora não já é? Então isso aí, o marido, não tem pessoa no mundo que impeça o outro de ser crente. Pode impedir de vir para a igreja. Então, tenha uma conversa com ele e diga assim: olha, o meu desejo é de estar na igreja, mas como eu lhe amo e respeito você, eu vou lhe obedecer, mas eu vou ficar orando para Deus tocar no seu coração, para você deixar um dia ir para a igreja. Foi essa a orientação que eu dei para ela. Ela seguiu. Esse marido foi em umas férias nossas, não foi, Lúcio? Ficou doente, muito doente. Eu estava de férias, fiquei sabendo: pastor, meu marido está mal no hospital, e dava para o senhor vir aqui fazer um evangelismo. E nós fomos lá, eu e Lúcia, né, e pregamos o evangelho para ele. Ele aceitou. Para quem não queria que a esposa fosse, já aceitou ouvir, que ele poderia. Quando ela disse: quer que o pastor pode vir aqui? Ele disse: pode. Então quer dizer que Deus já estava começando a trabalhar no coração dele. E eu explanei ali o plano da salvação para ele, de maneira muito breve, e ele tomou a decisão dele. Infelizmente depois, foi com alguns dias, Lúcio, poucos dias, ele faleceu. Essa irmã é muito firme, ela mora bem pertinho do nosso templo lá em Valentim, né? A igreja aqui, a casa dela é de esquina, assim, né? Então, meus irmãos, tem tudo isso aí envolvido, né? Mas nessa primeira mensagem aqui, eu espero que eu tenha cumprido o meu propósito aqui, de lhe mostrar a primazia da família, como ela está aqui em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas aqui, como eu devo cuidar bem disso. Não é possível que tanta instrução como a gente leu aqui hoje à noite, você viu quantos versículos, quantos textos, não mostra que tem valor? Não é querendo nos mostrar que deve ter uma primazia, importância na vida, nas nossas vidas, né? Na vida de cada filho de Deus, né? Então que Deus possa ter falado aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos, por favor, e reflita um pouquinho aí no que você acabou de ouvir. Obrigado, Senhor, pelas ricas instruções, preciosas instruções da Tua Palavra para a vida familiar, Deus, para o casamento, para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os pais. Ó Senhor, não é por falta de instrução que nós erramos. Nós erramos por causa da dureza do nosso coração, Senhor. Pedimos perdão e contamos com a Tua ajuda. Há quanto carecemos do auxílio do Senhor para a gente proceder da maneira que o Senhor nos pede e nos exorta.
por meio da tua palavra. Que a tua palavra pregada hoje à noite possa ter encontrado morada em nossos corações e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson? Obrigado, pastor. Pastor, falando, veio algumas coisas na minha mente, algumas recordações, e dentre elas eu me lembrei de uma coisa que eu falei aqui um tempo atrás, que ser crente na igreja é muito fácil, o difícil é você ser crente na sua casa. Porque quando nós testificamos de Cristo em nosso lar, então estamos evangelizando nossa família. Só que o testificar de Cristo não é pela voz, ou como nós falamos, pela boca, mas nós testificamos de Cristo pela vida, o nosso testemunho. E lembre-se que nosso testemunho fala mais do que nossas palavras. Outra coisa que o pastor falou, eu recordei do vaso, o vaso frágil. Uma vez um pastor disse que o vaso, por ser frágil, ele não pode ser manuseado de qualquer maneira. Então tem que ter o cuidado para manusear aquele vaso. Porque se você manusear de qualquer maneira, dependendo da maneira que você pega, você pode quebrar. Da maneira que você pega, você pode deixar cair e quebrar. Então tem todo o cuidado. Então a maneira que nós tratamos nossas esposas também não deve ser de qualquer maneira. E como ele disse que é um vaso de honra, ou seja, ele tem que ser um lugar de destaque, Então nós devemos destacar nossas esposas. E infelizmente muitos só faz destacar não as qualidades, mas sim os defeitos. E uma vez eu disse, olha, nós temos que olhar as qualidades das pessoas. Isso inclui os nossos cônjuges. Porque se a gente for olhar os defeitos, então o negócio está difícil. Porque defeitos nós temos um bocado. Mas nós devemos olhar a qualidade. Olhar as qualidades de cada um. Então que Deus nos abençoe. Relembrando aí, amanhã às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, às 7 horas da noite, o nosso culto de adoração ao Senhor. Quarta-feira normal, aqui às 7h30, no sábado, as reuniões com jovens, E domingo de manhã, lembre-se que nós temos a nossa assembleia, então a nossa reunião administrativa. Então desde já convocados todos os membros. Então vamos ficar de pé. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nós somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pois nós sabemos que a família é a base não apenas da sociedade, mas também da igreja, Senhor. Nós sabemos que quando a família ela está fortalecida no Senhor, nós sabemos que também a igreja vai estar fortalecida. Mas se as famílias não têm um desejo de crescer no conhecimento, as famílias não têm um desejo de se firmar na tua palavra, e como nós falamos, quando nós temos famílias fracas na fé, então também nós temos igrejas fracas na fé.
mas suplicamos que a nós possamos a cada dia estar crescendo no pleno conhecimento de Ti, sendo fiel, buscando a fidelidade, buscando a Ti servir cada vez mais e melhor, para que Seu nome seja glorificado e principalmente que Seu nome seja propagado e que outras pessoas também possam conhecer a Ti como único e exclusivo Salvador de suas vidas. Abençoa-nos, nos leve em paz para os nossos lares e desde já nós pedimos pela programação de amanhã, que o Senhor continue a nos agraciar, em nome de Cristo. Amém. Então, meus amados, uma boa noite e até amanhã pela manhã.